Olá, olá a todos. Hoje vamos falar sobre vitaminas. Internet não anda muita famosa. Olá, Bela. Vamos falar sobre vitaminas que são indispensáveis. Obrigado pelos coraçõezinhos. Valem, um beijinho. Bela. Deixa eu ver se eu consigo publicar aqui e deixar. Isso, vamos tentar deixar aqui. Ok, pronto. Olha, então, uma boa quarta-feira a todos. Hoje foi um dia assim importante de muito trabalho. E a gente chega correndo e de repente não tem internet. Essas coisas acontecem. E pronto. Então aqui, hoje vamos aqui um pouquinho de um delayzinho assim, importante. Então vamos lá. Enquanto isso as pessoas vão entrando. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre vitaminas. Vitaminas é um dos temas mais, vamos dizer assim, importantes, tá? E mesmo o título era esse, vitaminas indispensáveis. As vitaminas são indispensáveis. Então, eu queria que a gente, assim, tivesse aqui na mente uma noção de que quando a gente faz uma cirurgia do tipo que a gente fez, olá, Jennifer, olha, escrevam aí quem está fazendo as vitaminas e que vitaminas tomam, se vocês estão de algum outro lado ou não tomam as que usualmente fazemos aqui, escrevam o que é que vocês tomam, que isso aqui é bem importante para a gente até discutir alguns pontos que são fundamentais para a gente não ter problemas ou prevenir os problemas. Como as cirurgias, elas são de dois tipos, que a gente já falou imensas vezes, elas são, Catarina, um beijo, ou elas são restritivas, ou podem ser mal absortivas, ou ainda podem ser mistas, que elas são restritivas e mal absortivas, tá? Então, as cirurgias, elas vão ter um efeito no nosso corpo que é a diminuição da absorção dos nutrientes. Por quê? Porque quando eu estou falando de um sleeve, que é só uma cirurgia só restritiva, porque eu só tenho o estômago que foi cortado, então ele fica pequenino, eu vou ainda absorver as vitaminas, mas a quantidade vai estar diminuída, tá? Andréia, seja bem-vinda. Então, escrevam aí, para quem chegou agora, o lance hoje é falar sobre as vitaminas e o quão importante elas são, tá bem? Então vamos lá, hoje eu não vou assim falar muito tempo para vocês, porque ainda temos aqui uma diferençazinha na hora, né? E aqui para mim é bem importante que vocês entendam então esse fator de que as vitaminas elas vão ser, elas são extremamente necessárias para o corpo, mas de acordo com a nossa cirurgia elas vão estar de uma forma diferente, ou seja, vai haver uma forma diferente na absorção, tá? Então, quem tem uma cirurgia restritiva, que é o que a gente falou do sleeve, que só diminui o tamanho, vai ter absorção, mas a quantidade que a pessoa consome não chega a suprir as necessidades, e por isso é necessário fazer uma suplementação, efetivamente, ok? E a suplementação é indispensável, tá? Se não faz suplementação, vai ter déficit. Por quê? Primeiro, nós não temos uma variedade alimentar como se deveria fazer. E tem muitas pessoas que comem muito tempo fora de casa, então acabam, mesmo no bariátrico, depois que estão, pronto, que já passaram todas as fases, que estão a comer de tudo, não conseguem se alimentar na variedade dos alimentos que deveria, porque estão fora de casa, então não comem as saladas, não comem algumas verduras, quase tudo é muito cozido, ou se comem algumas saladas e gostam,
as quantidades às vezes são pequenas, não dá para consumir a quantidade adequada. E por isso, Mariana, seja bem-vinda, Cidália também. Então, por isso é bem importante que tenham essa noção que as vitaminas mesmo são indispensáveis. Se a gente já pensa numa cirurgia do tipo misto, que é restritiva e mal absortiva, pior ainda, tá? Porque então nós não vamos ter a primeira, a segunda e a terceira porção do duodeno porque houve um desvio. Bem seja no bypass ou bem seja no bypass ou no mini bypass, chamado que é o bypass de anastomose única, ou seja, só tem uma ligação. Então, independente de uma ou de outra, vai haver aqui uma deficiência de vitaminas muito importante, muito importante. Então, nós temos que fazer as vitaminas. Dri, olá, Celeste também, seja bem-vinda. Então, o que eu precisava, gostaria que vocês contassem. Quem está fazendo vitamina, escreva aí qual a vitamina que faz. Se tiver alguma pergunta, por favor, digam, é importante, tá? Então, vamos lá. A melhor vitamina é aquela que eu tenho um complexo, que eu tenho de tudo um pouco e que estivesse fracionada. Esse é um dos temas álgidos que eu queria até falar com vocês. Por quê? Porque a maior parte das pessoas quer tomar uma única cápsula e fica feito. Tudo bem, mas então vamos entender o que acontece com uma cápsula única de vitamina, né? Então vamos lá. Quando a gente tem uma cápsula única, eu tenho um grande conteúdo. Pronto, é uma cápsula grande de vitamina. Em geral, as vitaminas têm um tamanho grande. Tomo aquela cápsula, ela vai ir para dentro do meu estômago. Lá dentro, ela vai se abrir para poder ser absorvida, né? E eu tenho uma quantidade grande de vitamina, de nutrientes, de vitaminas, minerais, num único momento. Ok, e a Andréia só toma uma por dia, isso mesmo, obrigada, Andréia, obrigada pela participação. Por favor, escrevam aí o que vocês tomam, tá? Eu conheço as vitaminas que estão no mercado, vocês conhecem porque vocês sabem que eu falo disso o tempo inteiro, nas consultas, não é? De não deixar o paciente sem vitamina. Por acaso, depois eu vou contar para vocês um caso de um pacientinho que a gente tem agora, pacientinho porque é um jovem, que não precisava fazer cirurgia bariátrica, mas teve que fazer uma cirurgia por uma necessidade, por um processo aqui importante, e teve que fazer uma cirurgia igual ao bypass, teve que fazer um desvio, porque ele tinha um problema de uma artéria que estrangula o duodeno, ok? E essas coisas acabam acontecendo. Então, teve que fazer uma cirurgia. Não tinha sobrepeso, mas teve que fazer uma cirurgia dessas, tá? Isso acontece. E então, esse paciente não estava a tomar vitaminas. E agora a gente já está aqui direitinho com ele, porque é extremamente necessário. Então, vamos lá. Ok, nós temos algumas marcas, depois a gente até vai falar um pouquinho mais disso. Mas, as vitaminas, quando eu tomo uma só, que é o que o paciente quer. Nem tudo o que a gente quer é o melhor. A gente busca o quê? Flexibilidade e facilidade. Por que as pessoas gostam de tomar uma vitamina, uma cápsula só? Porque tomam uma vez e tudo bem, né? A gente não gostaria que fosse efetivamente, a gente gostaria que fosse a vitamina fracionada como a comida. Vocês não comem 3 vezes por dia? 5 vezes por dia? Bariátrico 6 vezes por dia? 7 vezes por dia? Pois, cada vez que vocês comem, entra um pouquinho de vitaminas, minerais e nutrientes para o corpo. Então, os nossos transportadores lá dentro da bioquímica, Mariana, lembra disso? Lá dentro, na bioquímica, nós vamos ter transportadores que transportam as vitaminas dos alimentos que estão dentro da luz do intestino, vão passar para dentro das velocidades, através das velocidades, vão para dentro do nosso intestino, vão para a corrente sanguínea. E então eu tenho transportadores, mas quando eu tenho muita vitamina de um tipo e pouco transportador, o que acontece? Vaza, né? Extrai, cai do carrinho. Imagine um caminhão, eu encho o caminhão de coisas. E vou passando de um lado para o outro, muitas vezes
é um problema, porque parte dela não vai ser absorvida, certo? Por quê? Porque não tem o transportador. Então, quando a gente pensa em vitaminas, a gente tem que pensar em vitaminas, e se vocês vão ver os rótulos das nossas vitaminas, tá bem? Que a gente tem aqui atrás, vocês vão ver que eles têm muito mais porcentos, ou seja, tem uma quantidade muito alta, ou seja, uma porcentagem muito alta. Boa, Dri, obrigado. Temos uma porcentagem bastante alta na quantidade da vitamina em si, ou seja, mais do 100%. 100% vamos dizer que seja a dosagem adequada, mas a gente tem muito mais. Tem vitaminas que a gente tem 4.000% a indicação, certo? Por que que isso acontece? Mônica, seja bem-vinda, a Suzana também. Por que que isso acontece? Porque nós, efetivamente, precisamos, quando bariátricos, uma quantidade maior, tá? Eu preciso dar mais porque eu sei que eu não vou absorver tudo. Tá? Então, complexo B, muito importante. Complexo B, lembrem, lá atrás, em algum momento a gente falou isso. Quem quiser rever coisas de vitaminas, tem aí no feed mesmo, é só ir lá para baixo, que a gente fala de vitaminas especificamente, das lipossolúveis, das hidrossolúveis, a gente vai falando assim várias vezes. Então, essas vitaminas do complexo B, que são as vitaminas hidrossolúveis, é a B2, a B3, a B1, tem B6, tem a B9, a B12, tá? Que é bem importante. Essas vitaminas todas, elas são hidrossolúveis. A gente toma e ela também sai pela água. Então, nós acabamos eliminando essas vitaminas também até pelo rim, então vai urinar e por isso às vezes a urina aparece com uma cor mais escura quando eu estou tomando vitamina. Até tem um cheiro muitas vezes característico, tem a ver com o conteúdo de vitamina que a gente está fazendo. Ok, a Adri está comentando aqui que ela está numa fase que tem sentido algumas tonturas quando está levantando. Adri, já te respondo isso. Então, só para continuar aqui, o que é bem importante a gente fazer? O ideal seria que a gente partisse essa vitamina em 3 pedacinhos e tomasse 3 vezes ao dia. Ai, doutora, mas eu não gosto, porque senão eu esqueço. Pronto, vocês não esquecem de comer, né? Vitamina também não é para esquecer, é para tomar. Eu tomo um monte de vitamina. Quem já viu alguns posts assim, até algumas coisinhas minhas, eu tenho as vitaminas, pronto, eu tomo várias, tá? E fico feliz da vida que eu posso tomar elas, né? Então, vitamina tem que se tomar. As do complexo B, como eu estava falando para vocês que elas são hidrossolúveis, elas se solubilizam muito fácil e vão embora do organismo, as quantidades têm que ser realmente maiores, tá? E vitamina do complexo B, por exemplo, a B12, é muito necessária. Por quê? Porque o estômago foi cortado. Mesmo no bypass ou no sleeve, o estômago, essa parte ali, se perde uma coisa que a gente chama fator intrínseco, que é o que faz a absorção da vitamina B12. Então, eu não tenho a absorção da B12 já por si. Então, eu preciso consumir ela através do suplemento. Então, por isso, a vitamina é indispensável. Eu tenho muitos pacientes bariátricos que são veganos ou vegetarianos. Esses ainda comem pouca carne, vou precisar de B12 em uma quantidade, inclusive, quase que maior. Por isso que elas são assim, tem efetivamente uma quantidade muito alta, ok? E é necessário que exista essa quantidade alta dessas vitaminas. Então, o que a gente gostaria? De poder ter uma vitamina onde a gente flexibilizasse a toma em cada comida. As vitaminas que são lipossolúveis, que são aquelas da A, D, E e K, ou K no Brasil, são vitaminas que precisam ter gordura junto para ser absorvida, ok? Então, o ideal, é por isso que a gente fala que a vitamina deve ser consumida junto com a comida, ok? Numa fase inicial, a gente sempre trabalha nas vitaminas líquidas ou mastigáveis. Para quê? Porque ela se absorve de uma forma melhor e o estômago ainda está recém feita a cirurgia e tal. Então, a gente está trabalhando, inclusive a gente tem trabalhado numa vitamina que logo vocês vão conhecer, que é líquida, que a gente usa para misturar na água e é formidável, porque você vai tomando, a água fica saborizada e você vai tomando água. Então, se dissolve em meio litro d'água, vai tomando para as primeiras fases, é excelente.
Então, logo vocês vão ter isso aqui, logo vai estar no mercado, já vão ver. Então, o que é importante a gente ter em conta? Que vitamina não pode esquecer. Bariátrico não pode esquecer de tomar vitamina, tá bem? A vitamina, quanto mais partida estiver, melhor vai ser a absorção. Ah, mas eu tomo a vitamina, tem muito paciente que me diz assim, olha, eu tomo a vitamina e me sinto muito mal. Sinto mal-estar, sinto náuseas. Tem um paciente hoje que chegou na consulta e me disse assim, doutor, eu sinto quando ela se dissolve. Mentira, foi ontem. Eu sinto quando ela cai no meu estômago, eu sinto que ela abriu. E então arroto, fico com um mau sabor e aquilo como que volta um pouquinho. Isso são sensibilidades e pessoas têm sensibilidades diferentes. E sim, é verdade, pode acontecer mesmo. Então, se com vocês acontece, digam, se alguém daqui que está aqui escutando ou que quiser depois comentar, que não esteja agora junto com a gente, mas vai escutar esse áudio depois, no podcast ou onde quiser, ou mesmo ver em outro momentinho no Instagram, e tiver essa situação, escreva, diga, olha, me sinto mal, fico nauseada, ou fico enjoada, ou o cheiro faz mal, ou fico lembrando da vitamina, né? Arrotar é ficar lembrando da vitamina, igual a pessoa que tem intolerância ou não cai muito bem o pepino, quando come o pepino fica a lembrar disso. Por quê? Porque existe mesmo essa situação, tá? Então, se é assim, primeira coisa que recomenda não é deixar de tomar vitamina, não. É tomar a vitamina à noite antes de dormir. Antes de dormir, vocês depois dormem, a vitamina é absorvida e a pessoa já entrou no estado de sono normalmente e até esquece dessa situação e não sente. E a vitamina é absorvida igual, tá? Então, depois do jantar também é uma boa opção para quem não tá se dando bem com a vitamina, tá bom? Agora, não pode ficar sem tomar. Paula, querida, seja bem-vinda. Então, não pode mesmo ficar sem tomar as vitaminas. Que mais? Alexandre, um abraço. Com o Alexandre eu falei faz pouquinho. Então é assim, o que nos interessa aqui? Que nós tenhamos aqui dentro do nosso padrão alimentar, seja ele em que momento eu estiver, eu não deixe de fazer minhas vitaminas. Ah, doutora, mas olha, eu vou comprar aí, tem uma vitamina no Mercado X, no não sei aonde, eu vou tomar dessa. Pronto, aqui tem uma coisa bem importante que entrou aqui uma chamada e eu não tinha como desligar. Enquanto as vitaminas, elas devem ser feitas para... Desculpem que eu tenho uma chamada entrando e eu não consigo trancar, porque se eu colocasse em modo de voo, não tem internet. Então, se voltar a fechar, peço desculpas, tá bem? Não consigo agora avisar, mas eu ligo em seguida. Então, é assim, as vitaminas são desenhadas para o que nós precisamos, ok? Então, se é uma vitamina para desporto, eu tenho alguns componentes mais específicos, eu subo os valores do magnésio, eu subo alguns valores específicos de nutrientes que sejam desenhados para o que eu preciso, tá bem? Então, por exemplo, tem vitaminas desenhadas para mulheres ou para maiores de 60 anos ou maiores de 50 anos, então que dizem sênior, platinum, ou seja, platinum porque dá, né, a ideia do cabelo platino, de ficar com mais idade, ou silver, tá? Tem muitas vitaminas assim, por exemplo, marca Centrum, essas coisas assim, utilizam essas designações. Por quê? Porque tem especificamente nutrientes que vão colmatar ou vão melhorar a função de algumas situações que são inerentes a essa atividade, ou a idade, ou a atividade, tá? Tem Viterra Sport, tem Centrum Sport, tem essas coisinhas. O Alexandre está dizendo que ele já é silver. Alexandre, não falemos desse assunto, porque esse assunto é delicado, ok? Tem muitos silvers por aqui. Então, a gente tem que ter uma vitamina específica. Mesmo no bariátrico,
O silver aqui, a gente até sai pela tangente, porque nós temos um aumento das quantidades que acaba suprindo essas necessidades do silver. Mas existe efetivamente vitaminas para homens. E existem vitaminas específicas para mulheres. Existem vitaminas específicas para criança, que isso toda a gente conhece, não é? E tem vitamina específica, por exemplo, para mulheres na menopausa e tal. Então, o que a gente prefere? Para as grávidas é um momento super especial, que a grávida não pode ficar sem vitamina também. E é engraçado esse tema, porque, olha, há uns anos atrás, os médicos diziam assim, não estou falando dos médicos bariátricos, mas os médicos normais da consulta, o médico internista, o médico quando você ia, ou pronto, o médico que te atende, o médico da cabeceira, o médico de família, você ia no médico, o médico dizia assim, olha, você come direito? Ah, eu como muito bem, não sei o quê. Ah, então você não precisa de vitamina. Há uns anos atrás era assim, então estamos a falar aqui de 20 e poucos anos atrás, era efetivamente assim. Por quê? Porque não se recomendava fazer suplementação de muita coisa. Era raríssimo os médicos que antes suplementavam. Por quê? Porque, teoricamente, os alimentos te dão o suficiente do que você precisa. Então, partindo desse princípio, a primeira coisa que a gente tem aqui na indispensabilidade, ou na forma indispensável dessas vitaminas, que elas não são mesmo... não é moeda de troca, não dá para deixar sem, tá? É justamente por isso, porque nós não temos uma capacidade de absorção e de quantidade do que eu preciso. Por isso que elas muitas vezes estão desenhadas desta forma, de fazer por comodidade uma cápsula ao dia, não é o ideal, senão a gente comia só uma vez por dia, tá? E mandava todos os nutrientes de uma vez só. E aí era ótimo e toda a gente economizava aquele tempo para trabalhar, né? Não, ainda bem que não é assim, pelo amor de Deus. Então, é importante que a gente tenha essa noção, tá? Por quê? Porque nós precisamos efetivamente melhorar essa situação e essa relação. Então, vitamina, que não tá, Vivi, um beijo. Vitamina vitamina que cai mal, que a pessoa não se sente bem, temos que buscar alternativas, tá? Muitas vezes trocar a hora, comer com alguma coisa, tem 1000 formas da gente trabalhar essa situação. E quando a situação é muito mal, então, pronto, buscaremos alternativas em trocas de vitaminas, tá bem? Então, é bem importante ter esse cuidado de não achar que uma vitamina qualquer serve. Vou lhes contar outra coisa, que isso é interessante. Quando a gente começa a trabalhar mais com essa questão das vitaminas e estudar bem essas situações, as vitaminas, elas são matérias-primas em que são utilizadas várias. Os laboratórios ou as grandes empresas compram quantidades grandes e então elas são colocadas, pronto, são feitos os suplementos, não é? E as matérias-primas às vezes não são as mesmas. As fontes, os sais das vitaminas e dos minerais não são os mesmos. Então é importante que há determinadas vitaminas e vitaminas, ok? Então, a gente precisa escolher uma boa vitamina, tá? Independente do que for. Por quê? Porque as matérias-primas, às vezes, não são as mais coerentes. Então, aqui tem que se deixar instruir, buscar alternativas e poder ter uma vitamina de qualidade, tá? Isso para mim é fundamental, tá? Eu não vou falar aqui, pronto, há uma marca que eu não tomo de jeito nenhum. E eu não recomendo. O que eu recomendo, eu faço. Eu tomo, tá? Por quê? Porque há algumas que até assim o preço é muito interessante, mas a matéria-prima aquilo se compram em quantidades, em toneladas nas indústrias e depois aquilo, pronto, é feito as vitaminas como tem que ser em qualquer lado, mas as matérias-primas não são das melhores, ok? Então, ter aqui um pouco de cuidado. E isso é bem importante. Então, se vocês tiverem dúvidas, digam assim, coisas que vocês têm dúvidas especificamente, e a gente até vai pontuando aqui, que eu acho que fica bem interessante.
Alguém toma vitamina que não é bariátrico e toma vitamina que não é bariátrico? Podem tomar, porque eu tenho muitos pacientes que acabam tomando, porque era mais fácil, porque comprou uma, porque não gosta de outra, porque tal. Eu tenho pacientes que eu atendo de todo Portugal e atendo pacientes de outros lados que utilizam outros tipos de vitaminas. Se quiserem dizer aí, estejam à vontade, digam, ou se tem alguma dúvida ou pergunta, coloquem, porque esse é o momento aqui, é justamente para solucionar, para resolver, para poder, Leonor Mejinho, Eduardo também, é justamente para solucionar, para resolver, para tentar ajudar a solventar problemas, tá? O que acontece? Se a gente fica sem a vitamina, tá? Um período pequeno de tempo, normalmente não há grande detalhe. O problema é que as vitaminas, por exemplo, eu deixo de tomar, eu não tenho consequência imediata, tá? Mas ela daqui a um tempo eu consigo perceber. E aí, por isso que a gente sempre fala, por exemplo, as vitaminas para o cabelo. Tem ótimas vitaminas para o cabelo. Eu adoro o Hercêutico, a Astrid toma Hercêutico. Nesse momento não tenho, já vai chegar de novo. Até hoje me mandaram aí uma comunicação. Aquilo é muito bom para o cabelo, funciona lindamente. Existem vitaminas para os olhos que tem que ser... nós, os silvers, ou seja, quando a gente vai passando de tempo ou fica muito tempo no computador, tem vitamina específica para comatar essas deficiências que já não é do bariátrico em si, mas que acomete todas as pessoas, né? Então, isso aqui é bem importante. Aqui a Souza está perguntando assim, se o Bariátrico Plus é bom. O Bariátrico Plus é bom, sim, e vai depender, normalmente, o Bariátrico Plus dá para você também tomar uma cápsula por dia, eles têm quantidades mais altas e é importante a gente fazer como é que você está digerindo e absorvendo. Outra coisa, quando no início a gente está a tomar muitos protetores gástricos, eles diminuem a acidez do estômago, então às vezes também para dissolver essa vitamina, às vezes fica com mais dificuldade, por isso a pessoa às vezes fica com essa sensação de pesadez depois de tomar a vitamina e tal. Pronto, então aí tem 1000 técnicas que a gente pode trabalhar, ou várias coisas. Não, Alexandre. O Alexandre está perguntando assim, então, que a bariátrica pode ter a vista pior por falta de vitaminas? Não. Alexandre, todos nós temos uma coisa na nossa vida que é degeneração macular da idade, tá? Que acontece? As mulheres, a menopausa é caótico, fica mesmo muito ruim a visão. Por quê? Porque há um ressecamento em toda a mucosa por questões hormonais, incluindo os olhos. Então, a gente tem que fazer uma vitamina para os olhos, que tenha xantina, que tenha alguns carotenoides específicos para melhorar toda essa questão ocular. Qual que é o grande problema? Igual que eu trabalhamos muito tempo com o computador, com o telefone, com imagens todo o tempo, então isso causa um cansaço visual e isso leva a uma dificuldade, porque você tem que aumentar o foco, você força a visão. Então, há vamos dizer, um desgaste, ok? Além da idade, na parte hormonal e pela própria vitamina. Então, vale a pena fazer vitamina para os olhos. A partir dos 30 e poucos anos, vale. Outra coisa, caminhonistas ou gente que conduz muito, que viaja muito de carro, gente que está em ambiente poluído, por exemplo. Sabe o que é bem importante que as pessoas deveriam tomar? As pessoas que fazem... policiais que estão no tráfego, que estão na rua todo o tempo, as pessoas que andam na rua, baixa poluição, no tráfego, que fica no meio da poluição dos carros e tudo isso, deve tomar vitaminas para os olhos. Então, as vitaminas, não só para os bariátricos são indispensáveis, as vitaminas, elas cumprem uma função quando há uma maior deficiência ou incapacidade de recuperação direta na parte alimentar, sobretudo. E cada vez mais a nossa alimentação está pior. Está pior, por quê? Porque nós não consumimos alimentos naturais, pouco que se consome, se consegue muito mais alimentos industrializados. E então aí entram, além disso, os fatores dos xenobióticos que causam as oxidações. E as oxidações fazem isso. Então,
Vitamina para os olhos é uma coisa importante, para que a gente não tenha a degeneração macular da idade, é uma das principais causas de cegueira, de perda da visão com certa idade, porque nós vamos para velhos, né? Oxalá tenhamos todos aqui uma vida larga e possamos viver muitos anos e possamos ter aqui boas vitaminas para que a gente vá se, sabe, curando, cuidando, prevenindo determinadas situações. Então, a astaxantina dos olhos, as xantinas mesmo, que é feito à base dos carotenoides, eles repõem essa parte dos olhos que vai aqui fazer uma grande diferença. Então, o que interessa? Que quem é bariátrico, não deixe de tomar suas vitaminas, tá bem? Não esqueçam as vitaminas, põe no relógio as vitaminas, tá bem? Vai ter mais vitaminas no mercado? Vão ter mais vitaminas no mercado, e quando tiverem as vitaminas no mercado, sou a primeira pessoa a dizer e vos convidar a que provem, porque são coisas interessantes, são coisas novas. Não deixar de fazer uma vitamina porque é mais de uma por dia, ok? A gente deveria ter a vitamina dividida em cada comida. Por que não se faz? Por praticidade do paciente. E isso é complicado. Então, existem caixinhas com as vitaminas ali dentro, caixinha você anda no bolso, você chega no almoço, em qualquer lado, você tira a vitamina, toma e já está. Qual que é o problema? Era muito chato que eu esqueço. Pronto, tem gente que não quer comer sumo de fruta natural, né? Quer comprar do pacote. Por favor, a gente entende pela praticidade, por isso, por aquilo, mas, é cuidar de vocês. É cuidar da gente, né? Então, isso é importante. O que dá mais trabalho? Descascar uma manga ou comer uma bolacha que abriu o pacote? Descascar a manga. Mas a manga é a manga, né? O pacote de bolacha, sabe lá quanto tempo aquela bolacha está no pacote. Então, essas coisinhas a gente tem que sopesar, tem que começar a prestar atenção para podermos aqui, efetivamente, ter quem é bariátrico, uma vida maravilhosa. Maravilhosa. Por quê? Porque as vitaminas, elas vão trabalhar também naquela parte de sentir-se bem, de não ter cansaço, de não ter mal-estar, de ter aqui mesmo energia. Por quê? É como se a gasolina que eu usasse fosse ruim. Então, eu não tenho bom combustível. E aí, as vitaminas, elas são cofatores. Então, vamos ter uma reação enzimática e uma vitamina, ela entra no cofator de transformar, por exemplo, glicose em energia, tá? Eu não vou entrar em toda a parte bioquímica porque aqui não interessa. Então, esse é um dos fatores que ajudam e exigem que a gente tenha as vitaminas em quantidade e qualidade. Não é simplesmente porque a vitamina é boa porque tem que tomar. Não, é que a vitamina funciona como cofator. Por exemplo, vitamina D de dedo, a vitamina essa do sol e tal, ela está envolvida em diversas reações metabólicas a nível orgânico, principalmente no metabolismo dos hidratos de carbono, ou seja, no aproveitamento ou na produção de glicose, para que a célula receba a glicose e o corpo funcione. Então, quando eu tenho vitamina D baixa, além de ela não fazer o processo normal, e aí eu posso ter, problemas mais de doenças metabólicas, o aumento de peso, a resistência à insulina, todos esses efeitos são muitas vezes metabólicos. Não estou a dizer que é deficiência da vitamina D que faz isso, mas a deficiência da vitamina D não permite melhorar essas questões. É esse o detalhe. Vitamina D por um lado, ou seja, todas essas vitaminas como tal, elas funcionam como cofatores. Magnésio, a Mariana que estava por aí sabe disso. Magnésio, ela entra em cada reação de produzir glicose, de fazer músculo mexer, precisa de magnésio. Sem magnésio a gente vai mal, por isso tem às vezes contrações, tem cãibras, tem o olho que mexe, faz barulhinho, faz uma mexidinha assim, ou o músculo que treme, ou dormir e quando dorme relaxa, o corpo treme. Pronto, por quê? Porque tem a ver com toda a parte do relaxamento muscular. Então, faz falta ter magnésio, certo? E assim por diante. Então, por favor, ter o cuidado de não deixar as suas vitaminas. Quem não toma, vamos buscar vitaminas boas
Quem acha que não precisa, vamos repensar e reestruturar, que isso aqui é fundamental. Andréia, seja bem-vinda. E quem faz direitinho, com certeza se sente melhor. Eu vou lhes dizer, às vezes, eu não sei, eu acho que é por causa das vitaminas que eu tomo que eu ainda consigo funcionar em algumas coisas, porque às vezes nem eu acredito das coisas que a gente faz, tá bem? Então é bem, bem importante não descuidar. Se puderem fracionar, fracionem. E uma coisa que eu estava falando antes para vocês é as vitaminas, a deficiência, normalmente aos 3 meses, quando você deixa de tomar ou essas mudanças, é quando há um grande pico, tá? Ou seja, que percebe mesmo da deficiência. Quando você começa a tomar, ela logo se repõe e logo funciona bem. Mas ter esse cuidado e por isso poderíamos aqui pensar, olha, isso mesmo, olha que legal. A Leia, Dri, já te respondo. A Leia tá dizendo assim, olha, que ela deixou de ter enxaqueca com magnésio. É isso mesmo. Às vezes são coisas muito pontuais que aí a gente tem que estudar caso a caso. A Dri tá fazendo uma pergunta aqui importante. Ela tá dizendo assim, será que as tonturas estariam relacionadas com a falta de alguma vitamina? Pode estar relacionado com a falta de algumas vitaminas, mas as tonturas, elas são parte de sinais e sintomas do ponto de vista semiológico, ou seja, do que é a semiologia, de muitas coisas, ok? Então, tem que ser averiguado. Às vezes, pode ser até cristalzinhos no ouvido e ser uma parte mesmo da parte do equilíbrio, que pode dar tontura. A tontura pode dar também quando eu tenho um açúcar mais baixo, posso estar fazendo algumas hipoglicemias, que não é coisa de... Tem que ver mais coisas contigo, não é? Tem que... Então, vá lá para a consulta que a gente conversa, que é bem importante. Mas, Dri, poderia também ser por outras situações, tá? Açúcar baixo produz tontura. Pressão alta produz tontura. Pressão baixa também tem sinal e sintomas, as tonturas. E alguns outros fatores a nível cerebral também podem causar tonturas. Então, temos que ver se a tontura, como é que é, se ela mexe de um lado, se vira, é quando mexe a cabeça, é quando abaixa a cabeça, ok? Então, temos que aqui avaliar e aí sim, temos que conversar, a gente vê o que pode fazer e se precisar, tem de ir ao médico e fazer aqui uma avaliação para ver o que poderia estar causando essas tonturas, ok? Primeiro a gente trabalha no básico, onde se pode fazer. Revemos essas coisas, mas a palavra final aqui tem que ser do médico, que muitas vezes, auxiliado por uma boa anamnese, uma boa conversa, uma boa história clínica, consegue definir isso, tá? Isso aqui é fundamental. Catarina, querida, um beijinho. Então, aqui é bem, bem importante ter essa noção de que as vitaminas... Boa! Ok. A Dri vai lá para consulta, ela faz um medicamento para pressão e muitas vezes até é isso. Às vezes, quando a pessoa perde peso, ok? Tende a ajustar a medicação, porque às vezes a medicação estava para aquele peso mais alto, então até os valores da pressão se alteram e precisa ser reajustado, né? Quem faz o reajuste é o médico. Não façam, ninguém vai fazer o reajuste vocês sozinhos e nem nutricionista nem pensar. Quem faz o reajuste de medicação é o médico e tem que ser conversado com ele. O que a gente trabalha? Como a gente trabalha em equipe multidisciplinar, muitas vezes o endócrino faz isso, sim, deve fazer as análises e efetivamente a gente trabalha em conjunto. Há coisas que são básicas, ok? Que aí às vezes até por, às vezes, deficiência de sal, ok? Mas não é para pôr sal na boca e ver se melhora essa situação da tontura, porque não é isso. Então, nós temos que fazer aqui uma boa avaliação e depois, com o médico, a gente trata disso e vai orientar. Alice, seja bem-vinda. Então, a ideia é justamente essa, que a gente trabalhe um pouquinho essa questão das vitaminas, que não se descorem, que não se descuidem. É necessário. Eu tenho pacientes assim com muitos anos de bariátrico, no nosso serviço, e tenho já pacientes de fora ou pacientes do norte de Portugal. Olha, tem uma paciente que é uma senhora que já fez bariátrica há uns 12 anos e houve um período que ela deixou de tomar as vitaminas porque ela estava bem. E tenho pacientes lá de quando eu trabalhava, eu tenho 20 anos que trabalho com bariátricos, desde o ano 2003,
ok? E tenho pacientes da onde eu vivia que ainda a gente fala, pronto, porque acabamos ficando amigos, não é? Então, com os contatos, eles me falam, e eu vi alguma paciente que já tinha 12 anos de operada e estava bem e deixou as vitaminas, tá? Não tomou mais nada. Aí começou a sentir alguma coisinha e sempre aquela coisa, é a idade, é por causa disso, é por causa daquilo. Pronto, o que acontece? Repôs as vitaminas, faz tudo direitinho. Epa, a mulher tá fantástica, cabelinho bonito. Claro que é uma senhora que já tem certa idade, mas não era por causa da idade. Então a pessoa não tem que ficar se sentindo mal por causa da idade, tá bem? Realmente houve aqui um déficit importante, ela não consumia tudo o que precisava, ela fez uma cirurgia, na cirurgia perdeu imenso peso, fez aniversário por acaso esses dias atrás, e realmente tinha um déficit aqui vitamínico importante. Por quê? Porque achou que já estava tudo bem e o que achava que estava a sentir era da idade. Então, meus queridos, por favor, entendam que não é assim, ok? Não é assim. Então, o que precisarem, a gente vai conversando por aqui. Vou deixando mais ou menos por aqui. Não descorem as vossas vitaminas. Tem de tomar. As vitaminas são realmente indispensáveis, ok? E momentos, se alguém não se sente bem uma coisa com outra, a gente auxilia na escolha do momento ideal para tomar e na forma de tomar, mas não descuidem. Não deixem de tomar as suas vitaminas, que elas fazem parte aqui bem importante da sua conduta alimentar, da sua nova vida, e é parte de uma ajuda que a gente aqui precisa. E há algumas que são mesmo indispensáveis, que são essas que a gente tem aqui conversado um pouquinho, tá bem? Então, o meu obrigado a todos de estarem aí. Cheguei aqui, pronto, não tinha internet, por isso não pude deixar aqui em modo de voo, porque efetivamente não sei o que está a acontecer, mas estamos aqui para o que precisarem. Se tiverem dúvidas e quiserem deixar escrito, deixem aí embaixo. Eu vou agora colocar, vou deixar ele aqui tem no podcast, dá para escutar no YouTube, dá para escutar no podcast, se chama Nutrição com Isa. É só entrar no feed e também voltar a ver. Obrigado pelos coraçõezinhos, adorei. E vamos continuar esse tema, tá? Que esse tema aqui é muito importante, e a gente vai falando disso sobre a marcha e nas sequências. Então, meu muito obrigada. Um bom resto de semana, que seja uma semana abençoada. Minha gratidão por estarem aí e a ver-nos novamente. Nos veremos em breve, ok? E cuidem-se, que esse é o importante, ok? Estejam felizes, desfrutem cada dia de vocês. Então, meu beijinho para todos, cuidem-se muito. Quem não viu ou quiser passar para amigos e tal, compartilhem, porque a ideia é justamente isso. Esse momentinho é nosso para tirar dúvidas, para conversar, porque são informações aqui importantes para esse grupo aqui fantástico. Então, olha, beijinho para todos, fiquem bem e falamos logo. Até logo.